Estruturas misteriosas retratando seres estranhos, antigas rochas megalíticas cortadas com precisão cirúrgica. As antigas ruínas de Pumapunku seriam o resultado da engenhosidade do homem primitivo? Ou essas construções seriam a evidência incontestável de que fomos visitados por seres extraterrestres? Se sim, haveria alguma evidência na Terra de alguma cidade alienígena perdida? Em comemoração aos 50 mil inscritos do canal, hoje vamos falar sobre um assunto espinhoso para os cientistas. A magnífica Pumapunku, localizada na Bolívia, próxima à Cordilheira dos Andes, a mais de 3.600 metros de altitude e que continuam sem explicação. Suas rochas estão entre as maiores do planeta, chegando a medir 8 metros de comprimento e mais de 100 toneladas. Embora não se saiba a sua idade real, estima-se ter milhares ou até centenas de milhares de anos. Mas como essas estruturas foram construídas? Alguns estudiosos acreditam que os blocos ganharam forma por mãos humanas, utilizando ferramentas primitivas. Outros, porém, refutam a ideia, por considerar ser algo impossível sem o uso de tecnologias avançadas. Os maiores mistérios são sobre o transporte dos enormes blocos de granito e suas incríveis precisões. As pedras formam uma espécie de quebra-cabeça gigante e pesado, formando juntas sem uso de argamassas, o que põe as habilidades da engenharia atual em xeque. A precisão milimétrica demonstra que foram utilizados conhecimentos altamente sofisticados e uma profunda compreensão da geometria. Para se ter uma ideia, nem mesmo uma fina folha de papel pode ser colocada entre elas. Mas, como estamos no século XXI, em breve chegaremos a Marte, não seria fácil realizar tal feito? Os estudiosos são unânimes em afirmar que nos dias de hoje só é possível fazer isso usando laser e com grande dificuldade. As ruínas causam arrepios e perplexidade em cientistas e engenheiros, mas faz sentido, estamos falando de construções criadas há muito tempo. Após anos de pesquisas, arqueólogos afirmam que os blocos foram retirados de pedreiras a quase 95 quilômetros de distância e depois roladas sobre troncos de madeira até Pumapunku. Mas será possível fazer isso em uma altitude de mais de 3.600 metros, ou seja, acima da linha natural das árvores? A teoria dos troncos para rolar pedras foi facilmente descartada, porque jamais árvore alguma cresceu naquela área. Mas então, como mover esses enormes blocos? Talvez uma super tecnologia? Levitação e gravidade? Ou enormes veículos de elevação? Se sim, como seria possível se nem a roda existia? Estudiosos apostam que as pistas poderiam estar a 400 metros de Pumapunku, no sítio arqueológico de Tinahuaco, ainda mais misterioso. Um espantoso nível de arquitetura, desenvolvimento político e industrial fez os cientistas concluírem que Tinahuaco pode ter sido um grande centro de uma civilização com 40 mil habitantes. De acordo com a teoria dos antigos astronautas, Tinahuaco foi construído para ser um local de adoração de um deus presente fisicamente no planeta naquele tempo, chamado Viracocha. Ali, peregrinos poderiam homenagear o que teria acontecido de mais importante em Pumapunku: a visita de extraterrestres antigos em um passado distante. Mas um fato importante como esse teria evidências significativas? Segundo o Eric von Däniken, sim. Porém, ele aponta que existem dois tipos de construções: uma antiga, construída por extraterrestres, e a posterior, feita por humanos. Na década de 60, o governo boliviano escavou o templo subterrâneo de Tinahuaco e encontraram centenas de cabeças em pedra. A gente com nariz largo, fino, pessoas com lábios grossos, crânios alongados, vários tipos de cabeça, gente com turbante e algumas estátuas bem enigmáticas. Duas delas na cor branca, incomuns, semelhantes às cabeças de alienígenas, os cinzas, ou os chamados Greys. No centro de Tinahuaco, uma estátua do deus Viracocha. Mas por que aquele povo construiu e retratou a imagem do seu deus
com feições diferentes das deles. Ele possui barba, bigode indicando que não era um nativo, mas de outras terras. Talvez alguém vindo da Suméria. Mas qual a conexão com uma civilização tão distante? A evidência estaria em um museu de metais preciosos em La Paz, na Bolívia, onde está um dos maiores artefatos arqueológicos de todos os tempos. Trata-se da tigela da fonte Magma, um artefato de cerâmica descoberto perto de Tinahuaco, que contém escritas cuneiformes e hieróglifos sumérios com cerca de 3.000 a.C. O objeto traça a conexão direta entre os antigos sumérios e Pumapunku. A presença da escrita suméria encontrada na Bolívia remete às ideias de Secaria Sittin e os Anunnakis. Se for verdade, os Anunnakis estiveram na Suméria, mas também foram a Pumapunku e a Tinahuaco. Uma das lendas de Pumapunku diz que ela foi construída por uma raça de gigantes em uma noite e depois destruída por um cataclismo. Mas quem eram esses gigantes? De onde vieram? Era o deus Viracocha ou seres de outros mundos? Um dos primeiros registros sobre as ruínas fala de plataformas gigantes sendo movidas pelo ar ao som de uma trombeta. As pedras simplesmente flutuavam para o seu lugar devido. Seria uma tecnologia do som? Mais uma vez, há mais perguntas que respostas. Eric von Däniken diz o seguinte: os extraterrestres chegam, a nave espacial fica em órbita, uma pequena sonda espacial desce. Para proteger seus instrumentos, eles constroem da noite para o dia, com sua alta tecnologia, um campo de base, usando os granitos da Terra. Depois, eles desaparecem. As paredes de seu campo de base ficam. Os nativos chegam, tocam as paredes e falam: isso é liso, é divino, foram os deuses que fizeram isso. E o lugar torna-se sagrado. A partir daí, os nativos começam a construir templos e altares em homenagens aos deuses. Assim, temos duas tecnologias, uma extraterrestre e outra tecnologia humana. Se assim aconteceu, como não ficaram em pé, já que foram construídas para ser algo durável, feito com materiais pesados, quase indestrutíveis, e hoje são ruínas? Estudiosos apontam que Pumapunku foi atingida por um meteoro devastador. Outros sugerem que, na verdade, houve uma guerra alienígena, talvez nuclear. A única coisa que se sabe é que as pessoas desapareceram, mas não se sabe como e nem para onde foram. O misterioso sítio arqueológico mostra engenharias complexas, trabalhos em pedras feitos com grande precisão e tecnologias muito avançadas. Teria sido um posto avançado para outra civilização? Talvez na Índia, de Atlântica ou espaço sideral? Fato que é até hoje um dos grandes e extraordinários mistérios da humanidade e um assunto altamente espinhoso para os cientistas. Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um abraço e até mais!